Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, trouxe a bolsa Liz com essa trama bem diferenciada e vocês vão ver no decorrer da aula que é um ponto bem simples do crochê. E se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder as videoaulas novas que posto por aqui. Eu peço para que vocês cliquem no botão hypar aqui abaixo nos comentários. Dessa forma, vocês ajudam na divulgação da videoaula e, consequentemente, na divulgação do nosso canal. Para confeccionar a bolsa Liz, nós vamos utilizar o fio poli da Círculo de 5 milímetros na cor 7673, agulha 4 milímetros, botão imantado, agulha e linha para a costura do botão e alguns marcadores. Vamos dar início à nossa bolsa pelo fundo, fazendo correntinhas, né, iniciais. Então, eu faço o meu nó corrediço, puxo aqui o meu fio, faço um ezinho e agora eu puxo o fio do novelo. Já vou contar esse nó corrediço como a minha primeira correntinha. Então, vou subir um total de 20 correntinhas. Trabalhei as minhas 20 correntinhas. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto, ó, essa primeira correntinha, né, no caso. Vou vir na segunda e fazer um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Contando com esse primeiro ponto, eu vou ficar com 19 pontos baixos. Vou fazer meu último ponto, né, aqui no meu nó corrediço. Aqui a gente já pode passar esse fio do nó corrediço entre as alcinhas do último ponto para fazer o arremate dele na próxima carreira. Vamos para a segunda carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, eu vou pular a correntinha e esse primeiro ponto, ó, onde está saindo aqui o fio que a gente vai arrematar. Eu venho aqui no meu segundo e observe que a gente tem esses gominhos, né, que fica atrás do nosso ponto baixo, lá do avesso dele. Então, vou pegar aqui nesse gominho, ó, peguei o gominho, agora eu insiro aqui entre um ponto e outro. Aqui, ó. Vou inserir entre esse e esse ponto. Puxo e faço o meu segundo ponto no caso, tá? A gente já conta essa correntinha como primeiro ponto. Venho no próximo ponto, pego no gominho, ó, e já saio aqui no espaço que tem aqui entre um ponto e outro e faço o meu terceiro ponto. E assim a gente vai seguir, tá? Pegando no gominho, pegando no espacinho entre um ponto e outro e fazendo ponto baixo. Venho no gominho, entro no espaço e faço um ponto baixo. Então, contando com a minha correntinha, eu vou ter os mesmos 19 pontos, tá? Vamos trabalhar sempre a mesma quantidade de pontos aqui na base. Não vai ter nenhuma diminuição e nenhum aumento. Pego o gominho, pego o espacinho e faço o ponto baixo. E vou seguindo, né, fazendo os pontos baixos até o final da minha carreira. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, tá? Então, se vocês contarem a partir aqui da correntinha, dá 19 pontos baixos. Às vezes a gente pode confundir com esse ponto aqui, tá? Mas essa aqui é a correntinha da lateral. Então, a gente vai fazer só até esse ponto aqui, tá? No caso, esse seria o nosso último ponto. Se caso tiver alguma dúvida, é só contar a quantidade de pontos, né, que temos na carreira. Lembrando que é contando a partir da correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, eu faço uma correntinha
viro o meu trabalho, sempre vou pular a minha correntinha e sempre vou pular esse primeiro ponto. Venho no segundo, pego no gominho, entro no espacinho. Então, nós vamos trabalhar assim por todo o nosso fundo. Então, pego o gominho, entro no espacinho. Pego o gominho, entro no espacinho. Então, aqui a gente já está na terceira carreira. E vamos fazer um total de 9 carreiras, contando com essas 3 carreiras que a gente fez, tá? Eu vou fazer aqui essa carreira junto com vocês. Porque depois a gente só vai repetir, né, as carreiras. Não vai ter nenhuma mudança. Aqui no fundo, tá? Eu vou fazendo um pontinho pra cada. Depois a gente queima essa pontinha, tá? Do início. Ó, cheguei aqui no meu penúltimo ponto. Vou pegar no gominho ainda, ó, e inserir no espaço. E agora, no último ponto, a gente vai pegar bem aqui no meio, ó. Porque é a correntinha que a gente fez na carreira anterior, né? Então, nós vamos pegar aqui no meio do ponto, ó. Tem as 2 alcinhas aqui do ponto, e aqui seria o gominho. Então, pra gente não pegar aqui, ó, e ficar folgado, né? Ficar um buraco aqui, a gente vai pegar aqui no meio das 2 alcinhas, no caso, tá? E faço o meu último ponto. Contando aqui com a correntinha inicial, nós temos 19 pontos baixos. Agora a gente vai prosseguir para a quarta carreira e, como eu falei, nós vamos fazer repetição, né, do que fizemos até agora, até a carreira de número 9. Então, estamos na carreira de número 4 e vamos fazer mais 5 carreiras, né, para completar 9 carreiras. Eu vou prosseguir fazendo as minhas carreiras e já retorno para a gente dar continuidade ao nosso fundo. Estou finalizando a minha 9ª carreira, vou fazer meu último pontinho aqui da 9ª carreira. Vou dar início aqui ao acabamento da nossa base, então vou fazer pontos baixos aqui nessa lateral, pontos baixos aqui, né, na parte onde a gente iniciou o nosso fundo, e vou fazer aqui também, tá? Nós vamos fazer até aqui pontos baixos. Então, nós vamos fazer a distribuição desses pontos da seguinte forma. Eu vou vir direto aqui, ó, nessa alcinha, ó, pegando essa alcinha aqui e essa da lateral, e vou fazer um ponto baixo. Pode marcar aqui esse ponto, tá? Só pra gente saber a quantidade de pontos que vai ficar aqui nessa lateral e distribuir a mesma quantidade nessa outra lateral aqui. Então, eu venho aqui no próximo espaço, ó, faço um ponto baixo. Venho nesse espaço pegando essa alcinha e essa, e faço mais um. Então, aqui a gente já fez 3 pontinhos nessa parte. Venho no próximo, alonga bem esse fio, tá? Para que não fique buraco. Agora, fecha. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui a gente fez 6 pontos, tá? E é essa quantidade que a gente vai ficar nessa lateral. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa outra parte, porém, não vamos pegar nessas alcinhas aqui. Nós vamos pegar no meio do ponto da primeira carreira, tá? Porque se a gente pegar aqui, ó, nessas alcinhas, vai ficar um buraco e não vai ficar muito bonito o nosso fundo.
Então, vou vir aqui direto, ó. Vou vir aqui direto, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Vou vir aqui direto e fazendo um ponto baixo. Eu marco esse ponto aqui, porque ele já faz parte, né, dessa outra parte do nosso fundo. Venho no próximo ponto, ó. Observe que tem duas alcinhas, e aqui a gente vai pegar no meio do ponto. Alongo e faço o meu segundo ponto. Venho no próximo e faço o meu terceiro, e vai dar uma quantidade de 19 pontos, tá? Igual aqui. Aqui a gente tem 19, então aqui a gente tem que ter 19 também. Então, eu sigo fazendo os meus pontos baixos até obter os 19 pontos, que vai dar exatamente aqui no último ponto, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e falta um ponto, que vai ser exatamente aqui, tá? O nosso último pontinho. Ajusta aqui os cantinhos. E agora nós vamos passar para esse outro lado, né? E vamos ter um total de 6 pontos, igual fizemos aqui. Então, eu venho aqui, ó, pegando essas alcinhas e faço o primeiro ponto. Pode marcar aqui também, para vocês não se perder, que é o primeiro ponto dessa outra parte, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu faço o meu 6º ponto. Então, agora nós vamos cortar o fio para fazer o arremate do nosso fundo. Então, corto o fio. Antes, eu vou colocar aqui um marcador, né? No início aqui dos nossos 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a gente vai utilizar para fazer alguns aumentos na próxima carreira. Então, puxo o fio para cá, ó. Eu insiro entre o primeiro ponto, né? A correntinha foi o nosso primeiro ponto. E entre o segundo. Insiro a minha agulha aqui por trás. Puxo o meu fio lá para trás. Agora, eu vou inserir aqui no meu penúltimo ponto, ó. Pegando esse gominho e saindo aqui no meio do meu ponto. Pego as duas alcinhas, ó. Puxo o meu fio e jogo ele aqui para trás. Agora é só fazer os arremates aqui desses fios, tá? Tanto desse do final como o do início. Passo entre os pontos. E selo com o isqueiro. Uma dica é sempre usar a chama azul do isqueiro, tá? Para que o fio não fique com a ponta preta. Então, eu jogo aqui para dentro do ponto, para ele colar aqui e ficar bem invisível esse arremate. Esse aqui do início também, a gente passa para cá. Eu vou tirar um pouco do excesso. Utilizo o isqueiro, sempre a chama azul. Para não ficar preto e ficar feio aqui o seu fio aparecendo. Jogo aqui para debaixo do ponto. E assim a gente finaliza a base. Eu vou colocar um marcador aqui nesse ponto fake, onde a gente acabou de fazer, né? O ponto fake. Vou colocar o marcador aqui
pois nós vamos colocar aumentos nesses marcadores. E assim fica a nossa base. Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou a nossa base, ó. Ficou com 20 centímetros e meio aqui de comprimento, tá? E de largura ficou com 9 centímetros. Caso vocês desejem essa base, a bolsa de vocês um pouco maior, fiquem à vontade para fazer as alterações, né, na quantidade de pontos, tá? Não vai alterar em nada aqui a nossa bolsa. Uma dica que eu dou é, se caso vocês aumentar aqui de comprimento a base, vocês aumentem também a largura, para que fique proporcional. Então, agora a gente vai subir a nossa bolsa, tá? Então, nós vamos utilizar esse lado avesso aqui para subir a nossa bolsa. Eu vou iniciar aqui em qualquer ponto, tá? Eu vou iniciar aqui nessa lateral, vocês podem iniciar onde vocês quiserem também. Vou pegar esse gominho, ó. Pegar esse gominho e essa alcinha. Assim. Eu vou iniciar do lado avesso, pois o ponto que a gente vai utilizar é a frente da bolsa, né, que eu vou utilizar, vai ser o avesso do meu ponto. Então, eu vou começar aqui pelo lado avesso da minha base. Observe que a gente está do lado avesso. Então, insiro no gominho e insiro aqui na minha alcinha, minha agulha. Puxo o meu fio e faço o meu primeiro ponto, que é a minha correntinha, né? O meu primeiro ponto. Venho no próximo ponto, coloco um ponto baixo, tá? Já vou arrematando aqui, escondendo esse fio e depois faço o arremate dele. Então, venho colocando um pontinho baixo, pegando o gominho e pegando uma alcinha, ó. Então, vai ficar uma alcinha para o lado de fora aqui do fundo. Venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, que é o ponto onde está aqui o marcador, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos. Vou fazer 2 pontos pegando o gominho e pegando uma alcinha, ó. Fazer 2 pontos aqui nesse espaço. Fiz um aumento. Pode reservar aí o marcador, pois não vamos utilizá-lo mais no momento. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguindo assim, colocando um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no meu próximo marcador. Cheguei no ponto do marcador, já fiz um ponto, vou fazer mais um. Então, fiz um aumento aqui. Agora, prossigo fazendo um pontinho para cada ponto. Fiz um aumento, agora fiz 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos, ó. Já pode retirar esse marcador E fazer um aumento nesse ponto. Agora, sigo fazendo um pontinho para cada ponto, né? Até o nosso próximo aumento, que vai ser nessa outra extremidade do nosso fundo. Cheguei aqui, ó, no ponto onde está o marcador. Vou pegar aqui nessa alcinha, em uma alcinha, né, do ponto, e faço um aumento. Venho no próximo ponto, pegando o gominho aqui de trás e a alcinha do ponto, e faço o meu último ponto baixo. Então, aqui a gente iniciou com 5, né? Fizemos um para fechar com 6.
Então, foram 6 pontos, um aumento, 19 pontos. Um aumento, 6 pontos, um aumento, 19 pontos e finalizamos com um aumento. Agora, a gente não vai fazer mais fechamento, tá? Pois como a gente vai utilizar a carreira do lado avesso, para que não fique marcas aqui do nosso fechamento, eu vou fazer direto, tá? Carreira assim, circular, sem fazer fechamento. Então, eu venho no primeiro ponto, pego no meio do ponto, né? Depois vou fazer um ponto baixo centrado. Ó, pego entre essas duas alcinhas, bem aqui no meio do ponto. Saí aqui no meio do ponto. Faço o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. E para que a gente não se perca aqui, onde é o nosso fechamento, eu vou utilizar um marcador aqui nesse primeiro ponto. Então, aqui eu sei que é onde inicia e onde termina as carreiras. Venho no próximo ponto, pego no meio do ponto, fazendo um centrado. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Nessa carreira e nas demais carreiras. Não teremos mais aumento e nem diminuição na nossa peça. Aqui a gente já pode fazer o arremate desse fio, né? Inicial. Então, já queimo aqui. E escondo com a pontinha da agulha. Com a pontinha da tesoura, agulha não. Agora sim, prossigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto. Então, finalizei a minha segunda carreira de ponto sobre ponto. E aqui, ó, onde a gente colocou o marcador, é onde a gente vai iniciar a carreira de número 3, tá? Aqui foi o último ponto, vamos iniciar aqui no ponto do marcador. Então, as próximas carreiras nós vamos fazer de ponto sobre ponto também, tá? É um ponto para cada ponto. Aí vai fazendo as carreiras e sempre colocando o marcador no primeiro ponto para que a gente saiba, né, onde é o final e o início das carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês para passar a quantidade de carreiras que vamos ficar na nossa bolsa. Finalizei as minhas carreiras, deu um total de 20 carreiras, tá? Subi aqui o corpo da minha bolsa, ó. Já cortei aqui o meu fio, puxar aqui a ponta, ó, a minha laçada pra gente fazer o arremate. Então, vou fazer o arremate aqui nesse próximo ponto, tá? Então, aqui a gente iniciou e finalizou a nossa bolsa. Eu vou inserir aqui a minha agulha, ó, por trás desse segundo ponto, tá? Aqui é o primeiro. Ó, aqui é o primeiro, inseri por trás aqui do meu segundo. Vou retirar o marcador. Pego o meu fio aqui pra frente. Puxo aqui pra trás. Agora eu vou inserir pegando esse gominho que fica atrás do ponto, ó. O gominho aqui atrás do ponto e a alcinha do meu último ponto, ó. Saí aqui no meio do meu último ponto. Puxo aqui pra trás e fiz o arremate aqui do meu fio. Ó, fica assim. Agora, como a gente vai utilizar o lado avesso, né?
para o lado da frente da nossa bolsa. Eu vou puxar esse fio aqui pra dentro, ó, assim, e faço o arremate aqui entre os pontos, né? Passando ele aqui entre os pontos e escondendo esse fio. Prontinho, o nosso arremate já está feito. Então, como eu falei no decorrer da subida da bolsa, né? A gente utilizou o lado avesso do ponto, né? Que é o lado direito do ponto, então ficou pra dentro da nossa bolsa. Então, agora eu vou colocar o fecho, né? Que eu escolhi pra minha bolsa. Vocês podem colocar qualquer fecho aqui nessa bolsa, tá? Pode utilizar um zíper também. Colocar um zíper aqui. O fecho que eu escolhi foi o botão imantado, né? Para colocar na minha bolsa. Então, eu vou fazer a costura desse botão aqui na bolsa. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou centralizar aqui a minha bolsa, né? Descobrir onde é o meio da minha bolsa, ó. A abertura ficou medindo 22 centímetros, aproximadamente. Então, aqui seria mais ou menos o meio da minha bolsa, ó, onde está 11 centímetros. Então, centralizei aqui o meio da minha bolsa e vou fazer a aplicação do meu botão. Como essa parte que vai ficar aqui para frente, né, da minha bolsa, eu vou costurar primeiro esse botão aqui, tá? A parte mais grossa do botão. Essa parte aqui vai ficar embaixo, né? Então, eu vou deixar aqui uma carreirinha, tá? Centralizo aqui mais ou menos com o meu marcador, que é onde é o meio da bolsa. Vou deixar aqui a última carreira, costura aqui abaixo. Então, tô aqui com a minha agulha e linha já. Eu gosto de inserir aqui e atravessar, ó. Então, insiro aqui na alcinha dos meus botões, do meu botão. Depois eu insiro aqui entre os pontos e saio novamente aqui no meio da alcinha do meu botão. Agora eu posso costurar aqui por fora. Então, vou pegando aqui na bolsa e nos ganchinhos do meu botão. Eu vou atravessar aqui pela última vez, né? E atravesso novamente aqui pelo meio do meu botão. Agora, passo aqui pro outro ganchinho, né? Sem arrematar a minha linha da costura. Passo aqui entre os pontos, ó, por baixo do meu botão. E chego aqui no próximo ganchinho. Aí, atravesso aqui, ó, a agulha, novamente, igual eu fiz no primeiro ganchinho.
Então, já fiz aqui a costura, né, de todos os meus ganchinhos do botão. Fiz aqui meu último ganchinho. Atravesso aqui com a minha agulha para o primeiro, onde eu iniciei. E aqui eu vou amarrar uma ponta com a outra. Tem a ponta do início e a pontinha do final, aqui eu já posso tirar aqui o excesso, né, da ponta do final. Amarro uma pontinha com a outra. Agora que eu amarrei, né, eu pego aqui a minha agulha e eu gosto de passar essa pontinha aqui entre os pontos, ó. Assim. As duas pontinhas. Agora eu passo um pouquinho de cola de silicone, ó, nessas duas pontinhas. Põe um pouquinho de cola de silicone e colo as duas pontinhas, né? Retiro o excesso com a tesoura e colo as duas pontinhas, tá? Agora nós vamos costurar o botão aqui desse lado. Então, eu já vou aproveitar esse marcador e centralizar aqui, né, do outro lado, que é mais ou menos aqui, ó, pra que fique na mesma direção o meu botão. Então, esse botão mais fininho, a gente vai costurar aqui, do lado de dentro, tá? Na mesma direção dele. Vou pegar aqui a minha linha e a minha agulha e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro botão, tá? A mesma costura. E assim eu vou repetindo essa costura até pegar todos os ganchinhos do meu botão. Finalizei a costura do botão, ó. Costurei aqui o de dentro, né, e o de fora. Agora a gente amassa assim, ó, essa parte do botão mais grosso, né, e o botão mais fino que fecha aqui. Então, assim fica o fechamento da nossa bolsa. Finalizamos a videoaula da bolsa. Aqui você já pode colocar a alça da preferência de vocês. Eu coloquei essa alça em macramê. Para quem quiser a alça em macramê e o chaveiro, em breve eu vou disponibilizar a videoaula dos dois. E quem quiser comprar essa alça, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com outras crocheteiras. Ah, e quando postar a sua, já me marca lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!